Uma mulher inteligente, bonita, independente, fez 30 anos e tá solteira. Não sei porque não consegue um namorado. Quantas vezes eu escutei isso das pessoas mais próximas possíveis a mim e ficava com aquela cara de tacho, aquela humilhação, dizendo: ai, que namorado, que eu não preciso disso. E no fundo também me questionando por que raios eu não conseguia o homem da minha vida, o meu parceiro, sendo que eu já tinha mais de 30 anos. A fase dos 30 a mais, ela traz hoje para nossa geração muitas questões, porque a geração passada viveu uma vida completamente diferente e a gente não tem muita referência do que está certo, do que está errado. Dentro da gente vem muitos sentimentos, e em relação a relacionamento, então, nossa senhora, como tá difícil. A gente fica confusa. Eu aceito muita coisa, eu não aceito muita coisa, mas aí tô passando dos 30. 30 são os novos 20? Será que eu tô atrasada? Eu sei que é muito, muito confuso e eu passei anos da minha vida em torno dessa confusão. E como eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu cometi, e eu quero sim que você, mulher, tenha um relacionamento muito, muito, muito feliz, porque sim, é possível. O vídeo de hoje vai ser sobre relacionamento com 30 a mais. Se eu tô solteira, o que que eu faço? Eu virei os meus 30 anos sem ter casado e estando ainda por cima muito infeliz no aspecto carreira. Então você já pode imaginar que eu estava me achando o cocô do cavalo do bandido, a minha autoestima estava no pé. E aí você começa a se culpar, a ouvir vozes tanto da sua própria cabeça quanto vozes externas de outras mulheres, muitas vezes frustradas nos seus próprios relacionamentos, te dizendo que você tem que ser menos mulher, que você está exigindo muito, que hoje em dia você, do jeito que você é, você assusta os homens. E isso é muito complexo, porque, tá, relacionamento não depende só de você, eu entendo, claro que não. Você precisa da vontade do outro também, mas será que quem a gente atrai e o tipo de relacionamento que as pessoas que chegam até nós querem, será que isso realmente não tem nada a ver com você? Será que você não tem influência nenhuma a esse respeito? Eu, particularmente, não me conformava que não existia o que eu pudesse fazer para resolver essa questão, para ter o que eu queria em termos de relacionamento. E me doía muito achar que eu tinha perdido meu tempo com pessoas que hoje, obviamente, eu vejo que não queriam nada com nada, pessoas que não eram as pessoas certas para mim, pessoas que me demandavam muito e não me entregavam nada. E eu me vi quase beirando ali, ó, no limite de desistir mesmo, da falta de esperança total, achando que eu tinha desperdiçado alguns anos da minha vida olhando e estando com pessoas erradas e para pessoas erradas, e que agora os caras bacanas, aqueles caras com quem eu gostaria de me relacionar, eles já tinham escolhido outras mulheres com um pouco menos de idade, com até menos independência, eles não precisavam de uma executiva dentro de casa, então que eu tinha guiado a minha vida para a direção errada. Eu quase mesmo, de verdade, desisti de ter um relacionamento. Até que aos 34 anos eu conheci o meu marido e aos 35 anos meus, ele tem 33, a gente se casou. Mas o que eu fiz entre estar na situação do virei 30 a mais e tem um fracasso no quesito relacionamento para estou casada e muito bem casada com alguém que faz sentido na minha vida e com quem eu tenho realmente um relacionamento muito bom. O que eu fiz nesse intervalo é que me levou até aqui. Sair de um ponto de quase descrença total, de achar que eu tinha metido os pés pelas mãos e tinha jogado fora a minha chance de ter um relacionamento bom, de quase ter me conformado que relacionamento não era para mim, para sair daqui e chegar num relacionamento realmente que agrega valor, num relacionamento construtivo, num relacionamento de parceria de verdade. Foi o que eu fiz nesse intervalo que me permitiu chegar até aqui, que me fez chegar nesse ponto.
E hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês qual foi esse passo a passo que me fez sair de 0 pro 100, uma felicidade muito grande hoje que eu sinto no meu relacionamento. Eu tô aqui para compartilhar esse passo a passo com vocês, para que vocês, mulheres que por acaso ainda estão solteiras, ou mesmo que se separaram e querem ter um novo relacionamento, para que vocês entendam quais são as sabotagens que a gente se faz, o que que impede a gente de ter um relacionamento bacana e para que vocês possam levar isso para a vida de vocês também. A primeira coisa que eu demorei muito para fazer e que finalmente eu fiz foi admitir que eu queria um relacionamento. Eu saí de um ponto de isso não é para mim, para um primeiro passo de admitir que era um objetivo. Não era só uma vontade, não era um desejo, não era alguma coisa de, esse vier tá bom, é um plus na minha vida. Não, não. Isto é um objetivo. A partir de agora, é a minha meta ter um relacionamento. E não é qualquer relacionamento. É ter um relacionamento com alguém do meu nível. Eu saí de um comportamento de aceitar o que viesse porque achei que não ia ter nada melhor, para um comportamento de sim, eu quero, é uma meta minha ter um relacionamento e não qualquer relacionamento. Eu quero um relacionamento que seja uma parceria de verdade com alguém de valor. E aí é um ato de coragem fazer isso. Por quê? Porque você tem que colocar uma meta para você que é difícil de alcançar mesmo. Ou, por acaso, tem um monte de gente, de homens de valor e que querem família e filhos por aí? Não, não tem. Mas não é porque essa meta não é uma meta simples que você consegue realizar amanhã que é uma meta impossível. Isso é uma visão muito 880 da vida. Tudo bem, homens bacanas e mulheres bacanas também, eles não estão aí disponíveis para todo mundo, mas eles estão sim disponíveis para pessoas que estão na mesma sintonia, no mesmo nível mesmo, nível de vários aspectos da vida. Esses homens, essas mulheres, essas pessoas, eles estão disponíveis para si. É que você precisa subir aqui nesse nível para começar a encontrar, para começar a enxergar essas pessoas. E o primeiro passo que você precisa dar para isso é acreditar que é possível. É admitir para você, é admitir na sua mente que você quer isso, que isso é importante para você, que isso não é só um desejo. Seria bom ter um chocolate, seria bom tomar uma taça de vinho, seria bom viajar. Não, não. É uma meta. Eu quero isso deste jeito. Porque todas as suas atitudes, elas derivam do que está na sua mente. Então, inconscientemente, se você acha que não é possível, se você acha que não é para você, você vai acabar se comportando de um jeito a afastar isso. E aqui o que você tem que fazer é aproximar essa possibilidade de você. Depois que eu passei a aceitar que essa era uma meta de verdade minha e que ela era uma meta urgente, porque afinal de contas eu já tinha passado dos 30 anos, e sim, vai ficando cada vez mais difícil pessoas mais velhas estarem solteiras. Então, eu admiti naquela hora que essa era uma meta urgente para mim. Gabi, o que significa que você vai aceitar qualquer um para qualquer relacionamento só porque você quer ter um relacionamento? Não, é exatamente o contrário. Por isso que precisa estar bem claro na sua cabeça qual que é de fato a sua meta em termos de relacionamento. A meta ter um relacionamento, ela é muito superficial. Você precisa dizer que tipo de relacionamento você quer, com que pessoa você quer ter esse relacionamento. Por que isso é importante? Porque a partir daí você diz não para qualquer coisa que não seja isso. E aqui, mulherada, assim, é inflexibilidade. Nossa, mas se não aceitar qualquer coisa, ninguém é perfeito. Você tem critérios que são sim ou não para você. Acredite, você vai entrar num relacionamento com uma pessoa incrível de valor e você vai ter que aguentar coisas, porque ela também vai ter que aguentar coisas de você. Todo mundo tem chatices. Todo mundo tem coisinhas que você fala, puta, meu Deus do céu. Todo mundo tem. É claro que você vai ter que aguentar certas coisas. Porém, tem coisas que são inegociáveis. Você precisa saber o que é seu inegociável e você precisa ter coragem de dizer não
para essas coisas. A gente tem muita tendência de ficar pensando, será que eu não consigo? Ah, mas isso vai, talvez, tudo bem, talvez eu esteja sendo muito exigente. Se você tem claro o que você quer de um relacionamento, você também tem claro que tipo de pessoa pode te dar isso, pode construir isso com você, melhor dizendo, e que tipo de pessoa não pode. E mesmo correndo o risco de nunca mais aparecer uma pessoa interessada em você, porque eu sei que a gente entra nessa viagem. E sempre aparece o próximo interessado na gente. Sempre. Mas toda vez que aparece um cara, você pensa: ai meu Deus, será a última opção? Não, não é a última opção. E se não é a opção certa para você, você não vai perder tempo com aquilo. Terceira regra: o certo não consegue ocupar o espaço que o errado está ocupando. Quanto mais você demorar para falar não para a pessoa que não é a pessoa que você quer, menos espaço a pessoa certa tem para entrar na sua vida. Você precisa abrir espaço para que essa pessoa entre. Você precisa estar disponível. Toda sexta-feira à noite que você perde tempo com aquele cara que não vai dar em nada, é uma noite a menos que um cara bacana, que o cara certo poderia estar com você, começando a construir esse relacionamento. Quarta coisa que eu fiz para chegar onde eu cheguei: não ter vergonha nem de falar, nem de mostrar aquilo que eu queria. É claro que eu não cheguei num primeiro encontro com meu marido e falei, viu, escuta, eu quero casar, é assim. Não, eu não cheguei assim, desse jeito. Apesar de ter surgido esse tema no nosso primeiro encontro, foi ele que puxou esse tema, não fui eu. Mas é importante que, se eu queria um homem que me tratasse de determinada maneira, que tivesse um determinado papel na minha vida, que desde o primeiro encontro eu já deixasse espaço para ele ser aquilo que eu estava buscando. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu não tive atitudes para ele não me achar chata, ou para ele não me achar fresca, ou para ele não me achar. Não, não. As atitudes que eu tenho na nossa convivência, o que eu estou disposta a entregar como mulher e o que eu quero receber dele como homem, já eram claros desde o primeiro encontro. Se você quer alguém, se você quer um homem que. Vou dar um exemplo besta aqui, mas se você quer um homem que seja gentil com você, você tem que dar espaço para que ele faça gentilezas. O meu marido, no primeiro encontro, se ofereceu para que fosse ele a me buscar em casa pra gente jantar. Eu aceitei. Ele perguntou se eu me sentia segura. Ele não era um desconhecido que, sei lá, encontrei na rua. Claro, tem questões de segurança, mas ele foi me buscar em casa. Ele pagou a conta. Ele me mandou mensagem no dia seguinte. Por quê? Porque eu não tomei essas atitudes previamente. De sair falando, então a gente vai no restaurante tal, olha, eu chego lá a tal hora. Calma, deixa ele vir com a gentileza. Deixa espaço para que ele tenha a atitude que você quer ver. Um começo de relacionamento é observação. Só que se você já combina as coisas, se você já determina o que vocês vão fazer, se você já toma a iniciativa de mandar mensagem, e você está buscando um homem de iniciativa, um homem que demonstre proativamente gentileza, as chances de você ver essas atitudes logo no começo, e mais, de não ver essas atitudes logo no começo, ela aumenta, porque você não deu espaço para que essas atitudes aparecessem. Você precisa dar espaço para que as atitudes que você está buscando num homem apareçam desde o começo. Mas a gente está começando ainda, a gente não é nem namorado. Você não tem tempo a perder. Você não tem tempo a perder. Se um homem está esperando, o 10º date para eu começar a tratar ela como se ela talvez um dia fosse a minha namorada, ele não está no seu ritmo. Você não tem esse tempo. Existem homens que já sabem o que querem. E essa é a quinta coisa que você precisa entender. Existem homens que já sabem o que querem. Você não precisa esperar ele se decidir. Você não precisa esperar ele estar pronto. Já existem homens que estão prontos. Nenhum homem é um projeto seu.
Diga não imediatamente para algo que você não quer, porque o homem não é o seu projeto e você vai tirar esse cara que não está pronto da frente e um cara que já está pronto vai aparecer. Que a última coisa que eu vejo que eu fiz já depois de ter conhecido o meu marido e que mostrou para ele que eu era a pessoa em que valia a pena investir foi a reciprocidade. E aqui eu sei que você pode ficar muito confusa, porque eu acabei de falar que não é para você já sair tomando as atitudes e não dar espaço para o homem ser aquilo que ele é e te mostrar se ele tem as coisas que ele tem. E aí você vem e me fala de reciprocidade. Então, ou seja, você fez coisas para o seu marido já no começo. Sim, o 8 não funciona e o 80 também não funcionam. De novo, eu sei que a gente ficou muito sem referência do que fazer, socorro Deus, mas mulherada, a gente precisa agir com calma e clareza. Se o homem tá demonstrando que ele tem o que você quer, tá fazendo as coisas por você, não é também para você ficar numa posição de durone. Eu vou te testar, eu quero ver até onde você aguenta. O homem, que é um cara top, um homem que sabe o que quer, que tem a vida dele toda no lugar e que tá procurando uma mulher de valor para estar do lado dele, ele tem outras opções, tá? Ele não precisa provar nada para ninguém. Não é um jogo para ele. E se você entrar nesse relacionamento com essa mentalidade disso é um jogo, você vai estar se mostrando infantil. E esse cara não quer uma mulher infantil, ele quer uma mulher madura. E uma mulher madura sabe dosar. Ela sabe não ter atitudes por impulso, por ansiedade, porque ela quer que aquilo vire um namoro, um casamento logo, mas ela sabe que para construir um relacionamento, ela precisa responder ao movimento do outro. A palavra aqui é maturidade. A palavra aqui, a ideia aqui é isso não é um joguinho. Isso é a construção do seu relacionamento. Se você trilhar esse passo a passo, fizer essa jornada, eu tenho certeza absoluta que você vai conquistar, porque isso é uma conquista. Se é uma meta, quando você consegue, é uma conquista. Eu tenho certeza absoluta que você vai conquistar o relacionamento que você tanto quer com uma pessoa que esteja no seu nível de valor, de entrega, de visão de vida. Beijo!